Quanto vale o seu trabalho? Olha quem está de volta, tem temporada nova chegando e a gente já vai chegar com um tema polêmico para tentar entender quanto é que vale o seu trabalho e aonde a gente consegue chegar com essa discussão, né, Vitor? É isso aí, chegando em novo estilo, com nova identidade visual, novo formato. Novo cenário. Gente, vocês estão vendo como é que tá esse negócio aqui? isso Tá aí. indo bem? Saímos lá das primeiras temporadas, estamos chegando agora, é quarta, quinta? Ah, um monte já. E eu É tenho isso, certeza assistam. Cenário novo, marca nova, patrocínio novo. Olha isso aqui chegando, viu? isso aí. Respeita a gente. É isso, muita coisa boa, nova, cheia de identidade, né, do design, dos criativos que tanta gente fala como negócio e muito assunto bom, né, Rick? E vamos falar de empreender então? Vamos É lá? isso aí. Vamos chamar a vinheta? Vamos, Que a roda vinheta também é nova. É isso Chama a aí. vinheta. Bem-vindos de volta. Se você está chegando aqui pela primeira vez, esse é o Universo Arc. Aqui é uma plataforma de conteúdo onde a gente traz orientações, dicas, conteúdo e muito conhecimento para você que está pensando aí em empreender no mercado criativo e normalmente não sabe por onde começar. Se você está aqui nessa temporada, a gente já está no nível aí advanced, a gente já está ali na 4, 5, 6 sequência. Isso aí. Volta que tem várias outras temporadas, tem muito conteúdo. A gente tá no Instagram, a gente tá no TikTok, a gente tá no Spotify e a gente tá aqui no YouTube. Então não tem desculpa para você poder não meter o dedinho aí, seguir o nosso canal e nas outras redes também. Pra você poder ficar por dentro de todo o conteúdo E que eu chega sei que vocês aqui. estão vendo porque tem mais views do que seguimento. Exatamente, isso aqui dá trabalho pra fazer, viu? Então Faz ajuda a favor de gente, seguir. entendeu? Pelo amor de Deus, tá? E é isso. E além disso, se você acompanhar nas redes, a gente tem o que a gente produz aqui, o videocast e o podcast, mas nós também trazemos outros conteúdos, né, Rick? Direto a gente tá falando sobre os temas, sobre as evoluções que a gente vê de mercado, sobre novas tendências, as feiras, os eventos, tudo que a gente pode trazer de conteúdo que a gente acha que é legal pra você melhorar aí no seu mindset, na sua área profissional, a gente também traz. Então por isso que você tem que seguir tudo lá, porque cada um a gente consegue ter essa diversidade de conteúdo pra você, não é isso? E aí, agora que você já conhece o Universo Arc, você deve estar se perguntando quem é a gente. Se você ainda não conhece, tá falando, por que esse povo tá mandando eu fazer esse tanto de coisa? Deixa a gente se apresentar, né? Meu nome é Rick Hudson, eu sou arquiteto, sou cenógrafo. Eu sou Vitor Grimaldi, sou arquiteto, sou design de imobiliário. Várias pessoas criativas, né? Várias. Gente, já a gente vai falar aqui, ó, esses mobiliários É isso são aí. criação do Vitor com o coletivo que ele faz parte. E a gente se juntou aqui exatamente porque empreendemos no mercado criativo, entendemos as dificuldades que existem e ao longo do tempo, da experiência e de muitas trocas, a gente foi entendendo como que a gente conseguia vencer essas barreiras para estar aí, né, conseguindo levar os nossos negócios. Eu tenho um escritório de arquitetura, Vitor também tem um escritório de arquitetura, a gente também é designer de produto, então temos também a parte criativa na parte de imobiliário e em vários outros campos aí da criatividade a gente vai empreendendo e vai encontrando algumas dificuldades que a gente quer trazer conhecimento aí para poder ajudar vocês. E isso tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Exatamente. Vamos pro nosso tema de hoje, então? Quanto vale o seu trabalho? Gente, a gente tá tão chique que agora, ó, eu tenho até um tablet, tá? Pra poder falar dos temas. Eu não tenho mais aquele celularzinho na mão. Agora eu tenho um tablet que a produção me trouxe. A produção sou eu. Para a gente poder discutir. Então, É quanto isso aí. vale o seu trabalho? Por que a gente tá querendo discutir esse tema? Porque a gente sempre esbarra em falar de trabalhos criativos e não entender como esse trabalho merece ser precificado. Olha eu já derrubando o cenário novo. Olha aí, não derruba não, o cenário foi caro, viu? Patrocinado. E aí, o que acontece? Nessa discussão da gente tentar entender o que é o nosso trabalho criativo, a gente passa muito pelo momento de achar que é só um dom, que é só um hobby, que é uma coisa que a gente tem facilidade, que é algo que a gente nasceu com isso. É. E aí depois... Passarinhos cantantes, né? Enquanto você tá... E todo mundo acha sempre, ai, que Todo mundo lindo feliz. que você faz isso. Você faz aqui pra mim? E a gente vai crescendo sem entender que isso é um trabalho. E quando chega a hora de se tornar um trabalho, a gente não sabe nem como precificar. Então, Exatamente. o tema hoje começa exatamente por aí. E aí já leva até a nossa frase que a gente sempre diz, né? Não há milagres. Não há Então, milagres. a gente vai bater nessa tecla de novo, porque é isso. Não tem como diz o Rick, não tem almoço Não grátis. tem almoço grátis, gente. Então, todo trabalho é trabalho, vamos entender independente isso. se ele é criativo ou não. E nessas discussões, Rick, né? A galera às vezes tem medo de definir esses valores do seu trabalho por conta do cliente, né? Ai, meu Deus, quanto que eu vou cobrar? Porque meu cliente pode achar caro, pode achar barato. Como é que é essa...
É uma relação assim, a gente tem um pouco de medo dessa, principalmente por isso, porque a gente não é preparado para poder precificar o nosso trabalho. Isso. Então, quando alguém vem nos perguntar sobre quanto é o nosso trabalho, a gente meio que já assume que ele não tem preço. Que já que eu tenho facilidade para fazê-lo, já que eu já faço ele há muito tempo, já que eu já fiz várias vezes como um hobby, por que eu não posso continuar fazendo desse jeito, né? E aí gera aquele problema de você não conseguir precificar para o teu cliente. Só que é aí que mora o X da questão, né? Todo trabalho, todo tipo de função, todo tipo de atividade que vai exigir alguma coisa do seu tempo, que você vai ter que despender horas, ou estudando, ou pesquisando, entendendo como aquilo é feito, para depois você gerar aquele produto, aquele serviço, isso configura um trabalho. E como um trabalho, isso tem que configurar também um custo, um pagamento por essas suas horas de trabalho, né? Exatamente, né? E como dizem, né? Sempre fala a máxima, né? Tempo é dinheiro. Exato. Então não tem como você fazer algo sem tentar entender. Mas vamos lá, o que a gente quer discutir é porque assim, acho que nesse rolê da galera ficar com medo de você ter medo do quanto você tá cobrando, ou, nossa, eu não consigo vender melhor meu produto, né? Fica com esse medo, essa insegurança, mas eu acho que é por falta de você até olhar para si, né? Olhar o que você tá produzindo, sentar, planejar, ver qual que é a sua estrutura, ver o que você tem, e a gente não tá falando de nada fora da casinha. Sim. É a sua realidade, né? Então, assim, por que você tem medo, né? É caro para quem? Qual que é esse valor? Então a gente tem muitas questões em cima disso. E a gente passa por uma questão. Eu estava esse final de semana conversando com um amigo meu que a gente trabalha muito na área de impressão 3D. E como eu já pesquiso esse tema há muitos anos, eu tô desde 2012 pesquisando impressão 3D. Para mim, esse tema ele já é mais batido do que tudo, assim. Para mim já é ultrapassado do ultrapassado do ultrapassado. Só que para as pessoas que não estão nessa área, tudo é muito novo, tudo é muito incrível. E é aí que eu acho que às vezes mora um desses probleminhas da gente não conseguir entender o valor que aquele trabalho tem e o custo, né, que você pode cobrar. Custo não, né? E o preço que você pode cobrar por ele. Por quê? Você tá tão habituado a fazer aquilo ali, é tão comum, é tão normal, é tão fácil, é tão hábil para você executar aquele tipo de tarefa, que você não consegue, você mesmo é o primeiro que não consegue enxergar valor no que você está fazendo e, consequentemente, não consegue botar um preço justo naquilo ali. Qualquer coisa que te oferecerem, você vai topar, você já vai vir com aquela sensação de tipo assim, eu só quero a divulgação, eu faço isso por uma permuta, né? Eu vou fazer isso aqui com preço melhor porque eu quero começar a mostrar o meu trabalho. Sendo que, na verdade, o seu trabalho ele já é tão único, ou pelo menos ele já tem tanto diferencial, que se aquela pessoa não quiser fechar com você, ela não vai conseguir fechar com mais ninguém, porque não tem outra pessoa que faça. Ou, se tiver outra pessoa que faça, provavelmente essa pessoa detendo um pouquinho mais de conhecimento, ela sim vai estar cobrando o preço justo. E aí você acaba ficando... Mas assim, eu acho que nem é tão errado essa questão. A gente já falou até em outros episódios, né? Que a pessoa talvez trocar em uma publicação, não sei o quê. Mas o que ela tem que entender é o valor como um todo. Porque isso tem que entrar na sua precificação. Quanto que vale essa exposição de imagem? Quanto que vale esse trabalho que eu posso... O que eu posso sugar disso? Que pra mim também tá ok, né? Mas a gente tá falando um pouco disso, a gente também não tá querendo uma resposta exata, tá? Sim. A gente tá aqui justamente para levantar essas polêmicas no sentido de você refletir e ver o que a gente consegue fazer. Então, quando a gente faz qualquer trabalho que a gente entende que vai ter uma visibilidade, que vai ser algo interessante, ok. Mas quanto que isso vale dentro do seu escopo total? Sim. Né? Então, aí você até consegue... às vezes dá desconto, né? Mas eu acho que a gente já chegou a falar uma vez sobre a história de permuta. Não tem problema a permuta desde que seja algo que você de fato precisa. Se você já, por exemplo, eu vou permutar o meu trabalho de projeto em novos computadores para o meu escritório. Eu já ia ter que comprar computadores para o escritório. Se eu consigo fazer essa troca do meu serviço com o serviço da empresa de informática, tá tudo certo. O que eu estou recebendo é um tipo de pagamento com algo que de fato eu preciso e que em algum momento eu iria gastar. Eu só estou invertendo a ordem, eu não estou pegando dinheiro para comprar, eu já estou trocando direto. O único problema que eu acho que é a atenção que a gente quer dar é isso, porque existe um impacto quando a gente fala assim, né? Eu faço mais barato, ou não tem aquele olhar um pouco do que você está produzindo e o que o mercado está produzindo. E aí depois isso vai gerar aquele burburinho que toda vez que você encontrar os colegas da sua profissão vai falar, nossa, o mercado tá ruim, né? Nossa, eu não consigo fazer. Nossa, eu não consigo emplacar nada. Nossa, mas o que você tá fazendo, né? Como é que você tá fazendo esse desconto? O desconto baseado no quê? Você tá tirando o quê para poder, né,
Porque é isso, se você vai dar desconto, você tem que entregar talvez um pouco menos. Não, e gente, é Ou matemático. assumir, É né? Não matemático a existe- coisa. Assim, quando a gente está precificando qualquer tipo de serviço, a gente não consegue fazer uma matemática maluca que, não, eu vou cobrar menos e vai dar tudo certo no final, vou entregar a mesma coisa. Não vai. Se você tem um serviço que custa 10 e você gasta 1 hora para poder fazer ele, se você decidiu cobrar 5, não é porque você cobrou 5 que o serviço vai deixar de tomar 1 hora para ser feito. A não ser que você faça menos coisas do que o que você combinou. E aí é nesse ponto que a gente tem que ter esse cuidado, porque essa coisa do faço mais barato, do cubro qualquer preço, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque negociação por negociação nem sempre é o melhor dos mundos para certos tipos de negócio. Uma coisa é quando a gente está falando de uma commodity. Eu vou comprar banana. Então tá, banana todo mundo compra no mesmo preço. Aí quem consegue comprar em grande quantidade vai lá e vende, faz as suas promoções, consegue estocar e aí você consegue oscilar bem os preços. Sim. Eu vou fazer mais promoção porque está perto de vencer, eu vou fazer uma promoção porque eu quero queimar estoque. Mas quando a gente está falando de serviço criativo não é uma commodity. Ainda mais por se tratar de um serviço que envolve um processo de pesquisa que é muito individual para cada um. Por mais que nós dois sejamos arquitetos, cada um tem o seu jeito de ser arquiteto. E a entrega que a gente faz desse serviço para o cliente, ela tem que ser pensada dentro dessa sua individualidade. Por isso que é tão complicado quando as pessoas começam a querer pegar serviços criativos e transformar eles num produto meio enlatado. Dá certo, em alguns casos dá certo, Sim. mas é um pouquinho complicado e geralmente perde-se um pouco da qualidade criativa na coisa toda. Não é um problema, se você assumir que é isso que você quer com o seu negócio. O que a gente diz muito assim, tem algo que ele não consegue ser tão replicável, né? A gente Sim. entende que no meio dos criativos tem gente que faz umas coisas malucas assim, que é um na vida, né? E olha lá. E se for? E se for. Então, assim, a gente sabe que não tem um método, mas pelo menos a pessoa tem que entender quanto tempo, como a gente falou que tempo é dinheiro, quanto tempo que ela leva para produzir isso, né? Não, eu preciso ter muito insight aqui para chegar num projeto X. Então, qual que é o tempo que você gasta geralmente? Mas eu tô começando. Você vai ter que fazer pelo menos no começo, uma coisa muito chata, que é ter métricas. Eu comecei o trabalho de meia hora. Tudo bem. Meia hora, mais meia hora, mais meia hora. Parei 3 dias de trabalhar e volto daqui 2. Não tem problema. Mas qual que é o prazo que você levou para tudo isso acontecer? E é isso que o Rick falou. Então, quando você chega num produto muito seriado, justamente o design, as inovações, elas têm duas vertentes. Até a gente tem falado muito isso em relação ao design, né? Tem até o Dimitri, que é um designer aqui de Brasília, que fala muito nisso. Assim, ele fala que você tem que ter algo que é muito show, né? Que é aquela peça única. Você mostra o seu potencial Você criativo. mostra o seu potencial criativo e a venda consequência vai ser menos, né? Funciona mais ou menos como as grifes. A grife ela tem menos venda, porém com valor agregado. Então, assim, aquela bolsa que custa 100 mil reais, ou até dólares, ou o que quer que seja, entra em lista de espera. Então, você vai entrar em outros gatilhos mentais, que é de escassez e etc. É uma linha que você pode tomar, mas se você quer fazer dinheiro corrido, não, você vai ter que se adaptar a padrões de fábrica pelo que você faz. Ou, se a sua empresa não tem um produto físico, um processo muito bem elaborado, que aí você consegue atingir uma linha de produção mais de maior vazão, estou dizendo assim. E aí você consegue. Mas para isso, quanto tempo que demora para a fábrica fazer um chip de um iPhone? Tem que ter um tempo, porque senão ele não consegue. Eu te entrego daqui tanto, né? Quando você tem até quando você compra online lá, o cara te fala, eu te entrego o celular daqui 10 dias. Isso é uma estimativa de qual que é o prazo dele, onde ele vai passar. Então ele está calculando a distância. Então, é uma forma de ter métricas, né? Sim. E essas métricas são importantes para você poder saber o quanto que está valendo o teu horário, tua obra, né? Digamos assim. E normalmente é um tipo de trabalho que você faz uma vez, né? Quando eu digo que você faz uma vez, assim, esse trabalho de iniciar, de parar para listar cada coisa que você tem de custo, se você fizer bem feito, você faz uma vez só. O que você faz depois, nos outros anos, nos outros momentos em que você precisa atualizar essa precificação, é rever valores. Ou rever coisas, isso aqui eu já não tenho mais, agora eu tenho, né? Então, por exemplo, quando eu comecei o escritório, eu montei uma planilha de custo, acho que a minha primeira planilha era de 2015, se eu não me engano, acho que foi 2015 que o escritório aconteceu, e todo ano, até hoje, quando a gente está encerrando o ano, eu revisito a planilha para entender como é que vão ser as variações de custo para o ano seguinte. Sim. E entender, assim, meu aluguel aumentou,
o valor que eu estava cobrando de telefone, de água, de luz, né, de internet, aumentou, diminuiu, e eu faço essas compensações. E não tem outro caminho, gente. Não adianta que E aí tem outros acompanhamentos, né? A moeda, o mercado, né? O dólar. Igual agora, nesse momento do vídeo, nós estamos com o dólar aí batendo 6 para lá. É isso, então você vai ter essas variações, né? Você tem software, você tem uma porrada de coisas que vai acompanhando. E essa atualização você precisa fazer ela até, eu faço uma vez por ano, porque pelo menos pro meu negócio, eu não tenho tantas variações assim ao longo do ano. Mas dependendo do tipo de serviço que você faz, quando envolve, por exemplo, muito insumo, quando você tem que comprar muita matéria-prima, às vezes você faz cerâmica, às vezes você faz impressão 3D, às vezes você faz fotografia, então tem muito material envolvido que vem de fora, comprar. Né? Às vezes essa checagem de valores ela tem que ser feita semestralmente, bimestralmente, né? Para que você tenha certeza de que a precificação está condizente com o que tem no mercado. É igual você pensar, por exemplo, posto de gasolina. Só deu a notícia de que o dólar subiu, no dia seguinte as tabelas estão todas prontas, porque eles não podem se dar o luxo de, na verdade poder se pode, né, mas eles não são idiotas, eles não vão se dar o luxo de perder um dia desse aumento ali, porque são tantos centavos ao longo do dia que aquilo ali dá uma pequena fortuna no final de um mês, né? Exatamente. Então eles têm essa atualização muito mais rotineira do que para outros negócios. E é isso, gente. Nenhum negócio ele é engessado para sempre, né? Você tem que estar sempre olhando, sempre revendo, né? A gente fala também que a máxima está sempre na entrada do negócio, ou seja, é na sua matéria-prima, é nos seus gastos que você ganha dinheiro realmente. Sim. Porque quanto menos você conseguir fazer a operação, melhor vai ser seu negócio, né? Então, tipo assim, não tem alguns produtos que ele vai ter um teto. Você não consegue cobrar muito além do que aquilo. Então, aonde que você ganha dinheiro? Na aquisição, é isso. Tem a oportunidade de fechar um lote de alguma coisa. Fecha logo porque você vai ganhar a longo prazo. Sim. Porque é assim que você vai fazer a variável. Então, você tem que estar sempre olhando para o seu negócio. E uma coisa que é importante são os processos, né? Como é que chegou esse escopo dentro da sua empresa? Como é que a sua empresa vai lidar com isso? Porque processos bem definidos também gera redução de custo, né? Sim. Igual a gente fala. E se você perdeu, a gente já tem uma planilha para design e arquitetura lá no Google Drive, do Universo Drive, de... Quanto custa? A precificação, pera. A nossa planilha de precificação. Custa nada? Tá de graça, é só você entrar e baixar, tá vendo? Que essa planilha já foi uma planilha que eu e o Rick já fizemos uma compilação aí. Inclusive, eu tô pensando em atualizar essa planilha. Vamos ver se vocês merecem. Eu quero ver quantos inscritos a gente vai ter nesse canal downloads tiveram dela. Pra gente poder saber. Porque esse Universo Drive que a gente tem, fica lá no nosso canal. Você pode ir na bio de todas as nossas redes, você sempre vai encontrar esse link. É um drive onde a gente coloca conteúdos que são disponibilizados e vem normalmente a partir de cada um dos episódios e das palestras e dos locais que a gente frequenta e que tem algum conteúdo importante. Então, tabelas de precificação, a gente tem um conteúdo que o Nicolas trouxe pra gente a respeito de quem usa o SketchUp Layout, a gente tem material do Diego Aquino com Metaverso. A gente tem reportagem sobre, agora, da temporada que a gente fez especial na Casa Cor, sobre acústica, né? Exato. A gente tem, cara, um monte de coisa. Dica de filme também, dica de documentário, coisas que vão melhorar aí e te ajudar. E você também, se você tiver com alguma ideia, alguma necessidade de algum documento, alguma coisa que você ainda não sabe como fazer, ou que você precisa de um modelo, ou que você quer entender como que acontece, comenta aqui embaixo para a gente poder entender o que é que está fazendo falta aí para vocês, que pode ajudar nesse processo de organização do negócio de vocês, que a gente vai atrás desse documento, atrás de um especialista, atrás de uma pessoa para poder auxiliar a gente aí a trazer essa informação para vocês. E não desesperem, tá? Porque todos esses processos que a gente está falando, eu, o Rick, a gente já parou milhões de vezes, rever, a gente, né, se cobra também. Então, às vezes a pessoa tá começando agora, fala, não sei cobrar. Sempre foi isso. Então lá já é uma ajuda, porém, do nossa área, né, que às vezes você tá vendo de outro negócio, mas que se você quiser entrar também e ver, que talvez você pode calcular suas horas lá, né, só muda os termos, que é o que eu falo. No final, todo o processo de empresas são muito parecidos, né, parecidos em processo. Então não desespere, tá? Que a gente direto tem as discussões e olha que o Rick já tem muito tempo de mercado, eu já tô aí com um tempo de mercado e todo dia a gente tá debatendo como melhorar custos, né? A gente tem uma máxima do mundo do empreendimento que é assim, fechar quanto mais o ralo, quanto a gente puder aumentar as torneiras, né? Ou seja, a entrada de dinheiro e fechar mais os ralos, né? Exatamente. Ou seja, toda vez a gente está revisando todos os processos para isso ser eficiente. Sim. Né? E aí a gente está falando dessa questão de custo, mas a gente também precisa falar da outra ponta
desse processo da venda, né? A gente conseguiu precificar muito bem o nosso serviço, a gente entendeu como que ele acontece e quanto ele deve custar, mas aí tem a outra ponta que é vender esse serviço. E aí é a história do negociar ou não negociar. Porque a gente precisa entender, e muita gente tem... É quase como se fosse assim, ou é sim ou não, não existe o meio termo, né? Ou a pessoa ela é totalmente avessa à negociação, tipo, não gosto, eu não sou normalmente é assim, né, quando tem uma sociedade. Eu não sou a pessoa do financeiro, eu não sou a pessoa do comercial, eu sou a pessoa do criativo. Só que no final das contas, é bem complicado quando você tem qualquer tipo de trabalho que você não quer se inteirar do todo da sua empresa. Por mais que você não seja o gerente, especialista daquela área, você tem que entender. E se você não sabe, precisa contrate alguém que faça. Exatamente. Né? Mas você precisa ter noção do que está acontecendo. Primeiro, você não precisa ser passado para trás. Segundo, por quê? Pode ser que em algum momento você seja requisitado para isso. E aí, esse momento de você ser requisitado pode acabar sendo um momento que você perde uma dessas vendas porque você não estava preparado. Então, sobre negociar ou não negociar, uma coisa que eu sempre digo, né, quando eu comecei a trabalhar com esse processo de entender os custos da empresa, é que a arte de negociar, ela está muito associada à cultura. A gente precisa entender com quem que a gente está negociando. Sim. O Vitor tem um hábito, quando a gente vai fazer qualquer tipo de projeto junto, de xeretar a vida do povo antes da gente fechar a proposta. Então, assim, não é xeretar, nós estamos fazendo uma pesquisa de mercado. Uma fofoca instrumentalizada. Mas é uma pesquisa, na verdade, assim, tô falando xeretar no sentido de entender com quem você tá falando, para você saber até como falar. Então, se você tá falando com uma pessoa mais formal, então você chegar com uma linguagem um pouco mais formal. Se é uma pessoa que é uma pessoa mais de boa, mais tranquila, despojada, você chega com uma linguagem mais despojada. Se você percebe que a pessoa, às vezes, tem algum tipo de hobby, algum tipo de gosto que ela, né, no dia a dia dela faz parte da rotina, isso ajuda a gente ao longo ali da conversa criar ali as pequenas conexões. Então, por exemplo, o Vitor gosta muito de carro. Sabendo que ele gosta muito de carro, se um dia eu fosse fazer alguma negociação com ele, eu ia tentar, de alguma forma, trazer assuntos que remetessem ao carro. Primeiro, para ele poder se desarmar e entender que a gente está tendo uma conversa tranquila. E segundo, para que eu também possa gerar conexão. Porque quando eu estou falando de um assunto que ele entende, que ele gosta, provavelmente ele vai parar para poder conversar comigo com mais atenção do que se eu trouxer apenas assuntos que não fazem parte do que ele tem a questão do negociar, ele entra muito também no seguinte, a gente falou até agora só do seu produto, né? A matéria, o quanto você gasta para produzir o seu negócio, ponto. Mas a gente não falou do seu público-alvo, a gente não falou do nicho, a gente não está falando de poder aquisitivo, né? Então agora é para você entender. Então, aonde que é a margem da negociação? É isso que o Rick trouxe, mas aí você também tem que já ter entendimento. Aonde eu vou me posicionar, com quem que eu vou falar. Por quê? Porque hoje ainda, no mundo que a gente está evoluindo, a gente não compra coisas, simplesmente a coisa. Porque é igual o celular. Celular hoje você tem X marcas de celular, que, cara, eu vou falar de celular porque é uma tecnologia que está mais avançada e que tem mais dinheiro, talvez, para se remodelar ao longo do ano, né? A gente tem até na nossa palestra dizendo que o celular visivelmente mostra essa transformação de estética, tecnologia e até de posicionamento, né? Então, ali você tira uma métrica que é o seguinte, os componentes são os mesmos, né? Teoricamente, você tem um alto-falante, você tem uma tecla, você tem um touch, você tem uma bateria, você tem... Teoricamente, você tem um software que roda aquilo ali. Então, assim, hoje você pode ver que quando a gente tem uma empresa, tipo a Apple, digamos, que lançou o primeiro touchscreen ali, que foi a primeira tela inteira, ali é uma tecnologia comprada por ela por alguns anos. Depois, quando aquilo cai em uso, porque ninguém vai ter 380 mil fábricas para poder ficar fazendo 380 mil telas diferentes. Então, uma tecnologia, ela vem aportada por alguém, fica-se um tempo de exclusividade e depois ela entra em uso. Aí todos os outros celulares vêm na mesma onda, né? E o que eu quero dizer com isso? Então, assim, aí nós temos que entender o mercado que a gente quer atuar, o que você quer vender, para quem é. Porque você não está reinventando a roda, mas qual que é o diferencial do seu produto? Que aí nós vamos entrar nessa questão que você vai falar de valor, né? Então, nós falamos do produto, quanto você gasta para fazer o insumo que é o mesmo de outras pessoas, mas aí... como você vai negociar e como você pode agregar o valor para poder cobrar certo. Então, essa questão de você saber o público, todas as vezes eu olho, eu faço essa pesquisa, porque eu preciso entender qual que é o nível de conhecimento da pessoa do meu assunto, do produto que eu estou oferecendo, com quem que ele se relaciona, qual que é o tipo de pessoa que ele se relaciona, os lugares que ele vai, os gostos, até pelas viagens que a gente pode olhar, às vezes no Instagram da pessoa, os destinos, né? Então,
há uma linha ali, né, que você fala, cara, e às vezes pode ser um pouco diferente para um cliente que você tenha final, tipo assim, eu tenho uma loja no shopping, você não vai conseguir ter essa busca de quem é o cliente. Mas aí vai entrar em outros méritos, que é tipo assim, você faz uma análise da própria pessoa, né? Como ela tá vestida, o que ela usa, como é que ela fala, enfim. Aí nós vamos entrar em um outro assunto maior. Mas a negociação, ela parte de tudo. Então, você tá produzindo, você tá vendo quanto você tá gastando. Então, você já tem que entender o nicho. Então, você já sabe que essa pessoa que mesmo que entre na sua loja, já vai ter batido o olho no teu produto. Então, ela se conectou com aquilo primeiro, né? Antes mesmo, às vezes, de ver o valor, né? Às vezes, você olha uma coisa e fala, nossa, que lindo. Vou entrar. Que aí nós vamos entender também, e a gente quer trazer essa discussão do se você também sabe dar o valor para sua peça, né? Porque é isso, a Apple lá, ela consegue agregar um valor de status, um valor de Prime, de sei lá o que ela chame, porque, né? Mas se você for ver em componentes, às vezes tem celulares que é mais... Que são bem melhores. Em relação a números, né? Mas é porque nesse caso, e a Apple faz isso muito bem, né? Como outras grandes marcas. Eu sempre falo que negociar é a arte de você conhecer a cultura do teu cliente, né? E a Apple faz isso muito bem. Esse tanto de pesquisa que eles fazem constantemente, querendo saber a nossa avaliação, querendo saber a nossa opinião, é para entender o que a gente está achando neste momento, ou o que a gente está passível de achar no futuro, e a partir daí modelar como eles vão se posicionar e conversar com o cliente, né? Então, quando você para poder fazer a negociação de uma proposta que você tem, é importante você entender com quem que você está falando e como é a cultura daquela pessoa, para que você entenda até que ponto a negociação é interessante ou não. Por exemplo, a maior parte dos contratos que eu fecho, eu fiz alguns projetos fora do Brasil, mas a esmagadora maioria é aqui no Brasil. Então, eu conhecendo o Brasil chique, como eu conheço... né, gente? Meu Deus do céu. Você é muito chique. É você que vai pra Milão, filho, agora se toca. Ó, gente, ele tá com peça premiada pra Milão, viu? Essa bonitinha aqui, ó, é mesa criação dele com o Aso Collab. E tá indo pra Milão agora, viu? Pra exposição de design. Mas é isso, volta aqui, daqui a pouco a gente fala de novo da mesa. Até me perdi o que eu tava falando. Não, você tava falando que você faz projetos fora, mas tem sim, aqui. Pois é. Então, conhecendo o Brasil, sendo brasileiro e conhecendo o Brasil, eu sei que as pessoas aqui, elas gostam de pedir desconto. Às vezes, nem precisa pedir o desconto, né? Elas querem pedir pela sensação de que fizeram um bom negócio. Porque, às vezes, ela sabe que o teu produto tá no preço de mercado, ou inclusive às vezes está mais barato, às vezes ela já foi vai te cobrar, ela já foi lá 2 vezes com você, já pediu desconto e você já deu, e aí na terceira ela ainda quer mais um desconto. Por quê? Ela quer ter a sensação de que ela chegou até o final com a melhor negociação possível. Nós temos uma cultura de levar vantagem também, Isso. né? De falar assim, putz, tá vendo, ó, barganhei com o cara lá e consegui mais barato, não sei o quê. Só que aí nessa história toda que você faz essa negociação, então a gente do lado de cá que está pretendendo vender o serviço, tem que rolar a mesma comunicação. Você gosta de barganhar? Você se sente bem barganhando, você sai com uma sensação de que, agora eu tô feliz porque eu comprei o que eu queria no preço que eu queria. Se eu já sei que é isso que você quer, se eu já entendi que é essa experiência que você precisa para estar satisfeito com o serviço ou o produto que eu vou te dar, por que eu não mudo o meu formato de negociação para isso? Então, por exemplo, quando eu calculo as minhas propostas, elas automaticamente já têm partes lá na planilha dela que já vem com percentuais, né, acréscimos, além do meu custo máximo ou do meu custo mínimo. Então, por exemplo, vamos supor que um projeto lá, eu fiz o cálculo, ele ia dar, sei lá, 20 mil reais. E aí, 20 mil era o custo mínimo que ele pode ter. Abaixo daquilo ali, eu vou ter prejuízo. Eu jamais vou apresentar para o cliente 20 mil. Óbvio que eu não vou apresentar 20 mil. Eu vou apresentar, sei lá, 22, porque eu sei que ele vai me pedir 10% de desconto e eu dando esse desconto, eu vou chegar na margem que é o meu preço final. Ou, eu sei que esse cliente quer parcelar, então eu já vou colocar ali no valor da minha apresentação, o custo dessas parcelas e desse imposto que eu tenho que pagar, por exemplo, com cartão de crédito. E é muito importante que a gente tenha esse entendimento, porque às vezes tem gente que fala assim, não, mas eu sou uma pessoa muito honesta, eu sou muito verdadeiro, eu falo tudo nu e cru pro cliente. Que bom, é ótimo. Só que às vezes essa honestidade em excesso, o cliente não quer saber dela. Não quer dizer que você vai mentir, mas quer dizer que o cliente, por exemplo, eu sou esse tipo de cliente quando eu vou comprar coisa.
eu vou comprar, sei lá, uma coxinha. E aí a mulher fala, me dá um pão, eu vou levar pra viagem. Ela, fica mais tanto com a embalagem. Eu falei, eu consigo levar na mão a coxinha? Não. Eu falei, então pronto. Então já é o produto que deveria estar embutido. Eu não sou obrigada a você me vender as coisas separadas. Eu sempre falo isso. Você chega num hotel, você reservou o hotel, chega lá e fala assim, então, senhor, é o espaço. Agora, se o senhor quiser a cama, é mais tanto. Tem coisa que tá junto, gente. Tem coisa que tá junto. Então, se você já sabe que o cliente quer pagar parcelado, ao invés de você falar assim, olha, é tanto a sua proposta, mas você vai pagar mais tanto de juro, mais tanto da taxa do cartão, ele não quer saber disso. Ele já tem ali no inconsciente dele, ou às vezes nem tem, de que haverão taxas. Mas ele quer saber o valor final. Como essas taxas vão ser diluídas, ele já está aceitando parcelar, entendeu? Então, conhecer como o seu futuro cliente pensa, gosta de negociar, quer fazer o serviço, faz toda a diferença sobre como você vai fazer essa negociação. E aí sim faz sentido você negociar. Barganhar por barganhar, baixar preço por baixar preço, aí não faz muito sentido porque você vai chegar no prejuízo. Mas você só pode negociar se você souber quanto que você tem um custo. Outra coisa que o pessoal esquece, que além do custo você tem que ter lucro. Sim. Que o custo é para a operação acontecer. Ainda, além disso, você tem que ter a margem de lucro, ou seja, que paga essa operação e ainda você tem um dinheiro extra, né? E depois você ainda pensa nessa gordurinha que a gente chama, né? Justamente por isso, porque a gente vai ter formas de negociação. Se você diluir um recebimento desse em 4 meses, você não entra no caixa de uma vez. Se você pedir antecipação, igual você já falou, a taxa, o banco vai sempre te cobrar. Então é sempre a gente estar esperto. O problema da gente é que a gente não tem estratégia para nada. Assim, então a galera hoje que só quer fazer a coisa na arte, ou até, putz, meu produto é muito bom, e não se prepara para as negociações, não se prepara para ter um tipo de cliente. Porque é isso, se alguém chegar e falar assim, não, beleza, eu vou pagar à vista. Aí você dá o desconto todo que você puder, e da forma que você puder, né? Mas você nunca se prepara, aí você sempre é pego, né, de calça curta, digamos assim. Então não é uma questão nem de honestidade, é uma questão de preparação. Ninguém, por exemplo, é o que eu sempre falo, a gente lida com o mundo que todo mundo tem uma questão assim, é lindo, é Instagram, é lindo os profissionais, atletas, não sei o quê. Só que, cara, ninguém sobe num ringue e você ter, ser faixa preta de 3 coisas pra lutar um UFC, entendeu? O cara tem que ser de kickbox, de boxe, de jiu-jitsu, não sei o quê. Existe uma preparação, então o cara vai lá, o cara passa vaselina pra escorregar a luva, amarra a luva, coloca o negócio por dentro, e ninguém só chega lá e senta a mão no outro. É a mesma coisa, toda negociação ela é um ringue. Você tem que se preparar, então assim, qual que é a sua preparação? É você juntar todas as informações, eu custo tanto, eu não sei o que tanto, então, eu tenho um produto pronto, tipo esse, beleza, minha margem, meu transporte, meu não sei o que, se preparar. E essa preparação que o Vitor está falando, vou deixar bem claro, ele falou, mas a gente vai repetir para ficar bem claro. A preparação que a gente fala não é sobre o tema do seu serviço. Por exemplo, arquitetura. Eu já sei sobre arquitetura, tá tudo certo. Eu estou indo negociar, a minha preparação é sobre negociação. Não importa se eu sou o arquiteto premiado, não importa se eu sou o arquiteto, eu estou indo negociar. Então, a minha preparação, se ele veio até mim, ele já sabe que eu sou um bom profissional, ele já está me procurando. O que eu estou indo fazer, e a preparação que eu preciso para aquele momento é a de negociar. O que, por exemplo, eu faço quando eu vou apresentar a proposta de orçamento? Eu reviso alguns minutos antes para não esquecer, para ficar com os valores bem frescos na cabeça. Eu já olho a minha proposta, eu fico com foco na cabeça de qual que é o valor mínimo de que eu não posso passar dali, independente da negociação. Pode ser a conversa, o chororô que for. Aquele valor eu não posso ultrapassar. E aí eu já vejo o valor máximo que eu tenho de proposta e vou vendo em quantas partes eu consigo ir negociando. Porque também tem isso, você não pode simplesmente dar um desconto de uma vez. Se eu tenho uma margem de 15% para dar de desconto, eu não vou dar 15% de uma vez. Eu vou dar 2%, depois eu vou dar 3%, e aí se ele decidir que vai pagar em menos parcela, eu dou 5%. Negociação sempre é um diálogo, né? Você dá um pouquinho maior, e vai tentando mas você já sabe que você tem 15% para dar de negociação e que o seu mínimo você vai chegar até. E também você ali. não vai colocar uma gordura de 50% a 100%, porque também você perde a credibilidade com o seu cliente, porque você chega lá com o orçamento. Cultura. Você sabe, qual que é o desconto que normalmente se dá nas coisas no Brasil? 15%, 20%. Passou disso, a gente sabe que normalmente tem dependendo da forma de alguma pagamento, coisa ali, né? Que ou é uma queima de estoque, ou é um produto perto do vencimento, ou é alguma negociação muito específica, ou então truque mesmo do povo. E ainda eu ouso falar assim, e aonde começa a negociação? Não é só quando você senta com o papel com os valores na mão. É desde quando o cliente te procura. Por quê? Porque também tem uma forma da gente educar o cliente desde lá, para ele entender cada processo, para quando chegar na hora de você dar o preço, ele também valorizar. Que aí nós vamos falar do seu valor, não do seu preço. Né? Então, assim, é um processo de negociação desde quando teve a primeira procura, eu acho também. Porque o que acontece? Quando o cara te procura, ou seja um produto pronto também,
O cara, quando ele entra na sua loja, ele já tem que ter, no mínimo, pela sua logo, pela sua forma de apresentar a loja, né? Pelo seu visual merchandising ali, né? Que é a forma que você organiza a sua loja, ele já entende seu posicionamento, né? A gente sempre fala isso, assim, você entra numa loja de departamento, por exemplo, as roupas são tudo uma do lado da outra, tudo socado, tudo meio que tipo, porque esse é o foco da loja. Você vai numa loja um pouco mais requintada, de valor agregado, né? Não tô dizendo que vale, tá, gente? Tô dizendo de valor ali que ele vende. Você vai ter umas coisas mais passadas, umas coisas mais de manequim, umas coisas mais glamourosas. Ou seja, toda essa atmosfera vai conduzir todo o propósito do cliente que chega. Então ninguém que entra numa loja dessa já com esse espírito de exclusividade vai esperar que a camisa seja R$10, por exemplo. Então você já vai preparando o ambiente. Então por isso que a gente fala, olha como que a arquitetura é importante. A gente vive falando isso na arquitetura comercial. Como você chega num restaurante, a experiência que você tem quando você entra na loja. Por quê? Porque seu valor já está sendo mostrado na porta. Quando você pisa, o cliente pisa ali, ele já entende o que você pode entregar, o que você vai entregar, ou mais ou menos como é que a banda vai tocar a partir dali. E a gente tem que começar ensinando ele. Então ensinar o quê? Ensinar qual que é o teu processo, ensinar da onde você tira o tempo que ele demora para fazer, a sua inspiração, o tempo de dedicação. Aí de vai valer estudo. sim o seu background. Você formou em arquitetura, nós temos pós de design de imobiliário, nós temos pós fora do Brasil, igual você falou, né, você tem umas especializações. Aí você vai ter um currículo pro cara falar, putz, eu tô lidando não é com qualquer um. Nossa, olha só que loja interessante. Nossa, olha o que tem por trás desse produto. O produto é só o transbordo. Então, assim, é o que eu falo. Matéria-prima, igual têxtil, tem milhões de pessoas que fazem. Mas, né, vai ter um cara que faz um corte mais assim, um cara que faz um trabalho social. Vai ter alguém que tem um projeto que não é tão legal, que vem de uma fábrica que não tem uma procedência. Então, tudo isso vai chancelando para na hora de você sentar e falar de números, o cara entender, né? Eu costumo dizer sempre que a gente tem 3 pilares na venda, né? Que é tipo assim, ou você contou uma boa história, ou você tem preço e a qualidade. Então assim, se tem qualidade e preço, se o cara tá olhando só isso aí, você não teve uma boa história. Sempre um tem que estar amarrando com o outro. Sim. Mas tem um bom preço, então talvez eu não sei se você contou... Se tem qualidade, aí a história eu já não sei. Tipo assim, tô falando de imediato. Então sempre você tem que estar um pouco amarrado nisso para ter preço, a história e a qualidade do produto. Para você entender o que o cliente tá. Se o cara só tá olhando o preço, o cara só tá olhando a qualidade. Então você consegue ter um equilíbrio. E essa coisa de como dar valor para o seu serviço, como dar valor para o seu produto, eu acho que a gente tem 2 caminhos para poder realizar isso. Você pode fazer isso a partir de você mesmo, que é mais ou menos isso que o Vitor acabou de explicar. Então, mostrando o teu tempo para as coisas, o teu processo, como aquilo ali precisa de uma pesquisa, como aquilo ali toma um tempo, quantas pessoas estão envolvidas, quanto de tecnologia tem naquilo ali, quanto de operação você precisa para poder fazer. Então, para alguns casos, você pode começar valorizando o seu trabalho a partir de você mesmo, com os dados, com as informações que você tem sobre você, porque você é o melhor conhecedor daquilo ali, né? Mas o outro caminho é quando você cria essa sensação de valor a partir da outra pessoa, ou seja, do cliente. Então, quando a gente fala de você conhecer a cultura de quem você está tentando fazer a venda, você consegue passar para aquela pessoa todos os benefícios, todos os prazeres, tudo de bom que o teu serviço, o teu produto vai ter para a vida dela. Então, por exemplo, eu e o Vitor, a gente tem muito dessa brincadeira porque ele é aficionado por carro e eu já sou uma pessoa meio alienada nesse universo de carros. Então, enquanto para ele, se alguém for vender um carro, a pessoa quer explicar para ele sobre como aquele carro ali vai poder trazer um melhor conforto para ele, para a família dele, ou como aquele carro vai fazer com que ele tenha viagens muito mais prazerosas e interessantes para os lugares que ele gosta de ir, ou qual vai ser a sensação que ele vai ter quando ele pegar aquele primeiro carro de não sei quantos mil cavalos, que sempre foi o sonho dele desde pequeno. Cria uma conexão com ele a partir, né, do desejo dele. E aí comigo já é diferente. Se você tentar chegar para falar comigo sobre essas experiências, como eu não tenho essa memória, provavelmente você não vai se conectar comigo. Então faz mais sentido você tentar ir pelo outro lado, que é me mostrar porque você ou porque o carro tem esses benefícios que eu deveria estar valorizando. Então é sempre importante a gente tentar saber por onde a gente vai tentar conquistar esse valor, se por nós mesmos ou se pelo cliente que a gente está tentando atender. E aí você vai ter que cair em várias perguntas. Tá caro para quem? Se é o público que você quer, Sim. Mas é a matéria-prima que você tem. Então, assim, é sempre uma reflexão constante que a gente tem que ter.
né? Pra gente avaliar se tá certo ou não. E, gente, é também assim, não é uma ciência exata. Tem hora que a gente acerta, tem hora que a gente erra, tem hora que a gente vai estar apertado, que a gente vai fazer um negócio um pouco mais... quem nunca fez um negócio muito apertado para se fazer acontecer, né? Então, mas até para você fazer um negócio você tem que apertado, saber, né? você sabe que ele está apertado, então você já tem consciência de que no meio do processo, qualquer coisa que possa acontecer ali que vai te tomar mais horas, não pode acontecer, porque aí vira prejuízo. Então é aquele tipo de projeto que você precisa ter um pouco mais de atenção, porque assim, ó, esse projeto a gente tá ali no limite do limite. Então se eu calculei que eu ia trabalhar 30 dias nele, não vai passar de 31. É ideal que eu trabalhe 25 para compensar um pouco desse custo apertado que eu tive. E aí a gente pode entrar nessa questão seguinte também, né? Como apresentar isso pro seu cliente sem você assustar ele. Então nós estamos construindo aqui desde o começo desse episódio uma narrativa, né? E eu acho que a narrativa, ela começa assim, acho que hoje os criativos, eles não dão valor justo ao seu trabalho, porque nós, seres humanos, tá? Não é só de você, não é meu, do Rick, ninguém aqui é único, mas assim, no sentido que eu acho que isso é geral. No início, a gente tem sempre um sentimento meio de autossabotamento, né? A gente fica com essa mania de que, putz, será que tá bom? Será que meu projeto é legal? Será que meu produto é bom? A gente se questiona demais. A vida, a gente, né, tá sempre com a pulga atrás da orelha, né? Será? A gente vive do será e do se. Só que assim, a forma que a gente tá falando de você construir a sua narrativa, ela é a base do princípio do conhecimento. Então, quando você conhece o seu custo, a sua estrutura, aonde você quer chegar, o seu público-alvo, isso te empodera para quando você chegar na sua negociação ou quando o seu produto estiver na prateleira, ele te empodera a você sustentar a sua negociação. Então, acho que o grande lance também que tem ao longo do tempo a gente vem descobrindo isso, é uma experiência minha e do Rick, que a gente bate muito papo sobre isso, que é o quê? Todas as vezes que a gente, depois de um certo tempo, já costuma ter uma postura e uma firmeza no que a gente fala e sabendo os números, sabendo onde você pode chegar, cara, a negociação, ela rola muito melhor. E você consegue colocar valores muito melhores no seu produto. Por quê? Porque você conhece. Não, você foi preparado para a conversa, É isso. né? Então qualquer assim, argumento que o quando cliente a pessoa tiver, tenta você sabe vender e fica responder. com medo de vender, e outra, eu vou te falar que depois de um tempo que eu fiquei até mais chato e mais ríspido, eu comecei a fechar coisa melhor, porque, tipo, parece que quando você é muito bonzinho, a galera também, tipo, caga na tua cabeça. Então, cara, você tem que ser firme, mostrar teu produto e falar, bicho, é isso. Entendeu? Ah, vai negociar? Vamos. Tem isso, tem essa margem, por isso, por aquilo. E chegou aqui, meu amigo, é isso. Porque também trabalhar, você vender um negócio de graça fora da sua planilha, é ferro. Sim. E até vai ter um outro episódio, vocês que vão acompanhar essa temporada, que a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre clientes que são problemáticos. E a hora de você entender também que aquele cliente não serve, né? Nem não tá todo mundo que procura a gente para fazer um serviço é um cliente. Às vezes é só uma pessoa procurando orçamento. O cliente é aquela pessoa que entende o seu processo, entende o teu prazo para fazer as coisas e aceita pagar o custo que você está pedindo no teu projeto. Esse é o cliente. Sim. A outra pessoa é só alguém procurando orçamento. E para ele entender, vamos ser repetitivos só pra gente bater nessa tecla. Você tem que ajudar ele a entender o teu produto. Sim. Ele não tem bola de cristal para saber. Então, por isso que a gente fala. Hoje em dia, a gente tem uma coisa muito dinâmica da internet, dessas coisas. E, assim, a gente tem muita coisa ruim também. Só que a gente tem muita gente ruim, com produto ruim, digamos assim, mas com um marketing fantástico. Uma logo, uma empresa. Nossa, olha só, hypada aqui, ó. A loja dela tá super bombando. Aí você vai lá comer um produto lá, um sorvete, é uma bosta. Então, tipo assim, mas faz parte, ele tá fazendo o business dele. Só que ele conseguiu trabalhar isso. E tem gente que tem um produto muito bom, que você fala, meu Deus, como é que você não tá fora do país já estourando com milhões de coisas? Porque o cara não exerce o marketing, o cara não vende o conhecimento, ele não fala quem ele é, ele não gera experiências. E agora, ainda mais depois da pandemia, a gente toda vez já falou isso pra vocês, a conexão com as pessoas você não vende o celular. Você não vende uma mesa, você não vende uma cadeira, você não vende um projeto de arquitetura. Você vende o bem-estar da família, você vende o uso do WhatsApp, a mídia, você usa a interface que você vai ter facilidade, você vende o conforto, o tato. Então, cara, a gente tem que cada vez mais agregar o nosso valor da sua experiência até você chegar ali, mas também o que a pessoa vai sentir.
né? Sim. Sentir assim, tô feliz que eu comprei uma bolsa. Ela vai sentir o quê? Ela vai sentir que ela tá poderosa, que ela tá ali podendo carregar, que ela tá abafando. Então, assim, dependendo de cada produto. Mas você tem que gerar experiência, porque hoje a conexão com a experiência pra você ter noção. Eu fico viajando umas coisas. Esses dias, Natal passado, eu levei o meu filho, na época tava com 3 anos ainda, pra ver o negócio da carreta da Coca-Cola. Até hoje ele fala que a Coca-Cola é do Papai Noel. Tipo, ele não vendeu refrigerante, ele não bebe refrigerante, a gente não bebe refrigerante, mas assim, pra ele, marcou como, Sim. não, porque Papai Noel, tipo, né, então... É um momento muito... então assim, ele conseguiu conectar uma memória afetiva com uma criança de 3 anos, dizendo que, olha, o Papai Noel é legal porque ele toma Coca-Cola. Então, é genial. Sim. E quantos anos que ele não faz isso, né? E aí é uma questão de marketing, posicionamento que eles têm, não tô dizendo que é certo ou errado, se é bom ou não é, não quero entrar nessa briga, tá? Mas eu tô falando assim, é marketing. Você trabalhar a história, né? É igual as margarinas, que é a família feliz, né? Sim, que é horrível, né? Mas enfim. Não, mas a se quiser mídia... me patrocinar não é horrível não, tá? É maravilhoso. Eu prefiro a manteiga mesmo. Não, mas eu tô falando como mídia, né? Como transmitir isso pro cliente. Sim. Né? Não, isso que você falou é até interessante, porque assim, às vezes a pessoa pergunta, tá, mas aí como que eu apresento, né? Como que eu vendo meu produto? Como que eu chego para trazer essa proposta que eu vou apresentar ali o que eu faço, o que eu vendo, o serviço que eu tenho, o produto que eu tenho. E aí, não tem uma fórmula certa, mas calma que isso não é para se desesperar, né? Não é como se a gente estivesse falando assim, se vira. Não. Quando a gente diz que não tem uma fórmula certa... falou um monte de coisa, toma aí, se vira. É porque... Filho teu. Quando a gente diz que não tem uma fórmula certa, é porque, em se pensando que a gente está num mercado criativo, onde a gente está trabalhando com um serviço que a gente disse que mesmo que tenha similaridades, ele também é sempre único, a gente também precisa ser criativo na forma de apresentar esse serviço e vender esse serviço. E ser criativo parte de você, novamente, pegar lá do início que a gente falou, entender com quem que você vai falar, para entender como você vai falar com essa pessoa. E aí criar essa experiência que o Vitor comentou, para que você comece a ir fisgando a pessoa desde o primeiro processo ali de intenção de compra, porque ela ainda não comprou de você. E aí tem processo, por exemplo, eu posso fazer uma apresentação de PowerPoint? Pode. Eu prefiro só fazer ali na lábia com a pessoa e eu vou escrevendo e anotando as coisas no papel enquanto estou conversando com ela das minhas ideias dos preços. Se fizer sentido para você e você entender que aquela pessoa também vai gostar desse modelo de organização, tá tudo certo. Eu prefiro fazer, sei lá, um vídeo para mostrar o trabalho que eu vou apresentar. Eu prefiro mostrar meu portfólio anterior. Então, maneiras existem várias. A forma, o que você precisa ter em mente quando você escolhe a maneira como você vai apresentar é a forma como você quer contar a história. E aí, nesse caso, a gente tem que usar a nossa própria experiência, que é assim, eu sempre falo para as pessoas quando elas dizem assim, mas eu não sei contar história, eu não sei como que eu monto um storytelling. Eu pergunto assim, você gosta de filme? Você gosta de desenho? Você gosta de novela? Qualquer coisa televisionada, de vídeo que você gosta. O que te prende a atenção? Tal coisa. Como é que isso te prende a atenção? Por quê? Quando você começa a elencar por que as coisas te prendem a atenção, você vai encontrando elementos ali que te mostram quais são os pontos ali que chamam e prendem a atenção do telespectador. E aquilo ali já pode ser o gancho para você construir em cima a sua narrativa. Então, assim como a gente tem a história do herói que fala, né, no storytelling, e ela se repete em várias outras histórias, né, Hércules, Harry Potter, enfim, né, o Percy Jackson e tal. Essa narrativa, ela se repete e ela funciona porque ela tem essa estrutura. E aí você só vai replicando e mudando os detalhes. É a mesma coisa quando você está completamente sem ideia, olhar para algo que já está funcionando, para algo que, né, que é do seu gosto, para algo que você entende que a tua audiência, o teu público vai gostar e refazer aquela estrutura sobre a sua perspectiva é um dos caminhos para você poder começar a trabalhar. Eu sempre brinco assim, quando eu comecei a desenhar, eu tinha 2 amigas que desenhavam pra caramba, assim, e eu ficava, como é que vocês desenham tão bem assim, né? Elas já desenhavam um pouco tempo a mais do que eu, e aí elas falaram assim, como é que vocês aprenderam a desenhar? Ela falou assim, copia.
Aí eu assim, como assim copia? Ela falou assim, Rick, copia. Você pega um desenho e copia. Copia quantas vezes for necessário desenhar até um dia você conseguir fazer sozinho. E na minha cabeça, na época, isso parecia meio assim, como eu vou copiar? Eu quero aprender a fazer o meu. Só que a gente não começa fazendo o nosso. A gente começa entendendo o que já foi feito, né? Então, Ninguém é reinventa a desse roda, estudo, né? é desse estudo que você depois cria o seu próprio formato. Então, né, se inspirar, barra copiar, barra olhar para o trabalho bem feito, que já foi feito, é o primeiro caminho para você poder montar o seu formato de apresentar a sua proposta. E é uma grande chance também de você... Aí que vem as inovações, né? Porque assim, se você não sabe fazer o que já tá no mercado, você não vai saber fazer uma coisa diferente. O que é diferente? Por exemplo, até em relação dos filmes, outro dia eu vi uma reportagem que assim, você vê que as narrativas dos filmes elas estão ficando tão iguais que chegou um tempo que a pessoa fala assim, já sei, que fulano vai morrer, aquele ali que é o vilão, que vai dar um plot twist, não sei o quê. Aí o que forçou? Forçou a galera a repensar a estrutura. Pode ser que tenha a mesma história, porém os enredos, as posições mudaram, foi um pouco questão mais criativa, porque as pessoas já estavam prevendo o que ia acontecer. Não, só e aí de perdeu você ver o efeito uau, porque o que prende a gente é a curiosidade sempre, né? É o instinto de falar, e aí? E agora? O que vem depois? E você vê nesse universo mesmo dos filmes que são de super-heróis, que de repente teve uma febre nos últimos 10, 15 anos que os filmes passaram a ser sobre os vilões desses super-heróis. Isso. Porque a gente já estava tão batido naquela fórmula, né? De, o moço, ele vai chegar e ele é um zero à esquerda, ele uma ganha pancada um poder, pra caramba vai levantar. ele se apaixona, não é correspondido, depois ele vai quase morrer, ele derrota o vilão e deu tudo certo. Que as pessoas começaram a se questionar e falar assim, eu quero ouvir outras histórias. Que tal a gente ouvir a história do vilão, né? E aí é isso, quem começou a fazer isso teve a sacada de falar, beleza, vamos começar a contar a história desses vilões pra gente poder até pra ter uma esse outra lado, né? ótica, né? Porque aí até eles acabam que assim, tem filme que a gente tá torcendo pra galera do mal, assim. Caraca, eu quero que ele ganhe. Tá muito bem feito o roteiro, o enredo. Você vê, um dos exemplos é a Casa de Papel, que foi um grande sucesso na Netflix, né? Cara, querendo ou não, você se pega depois falando assim, cara, eu quero que eles saiam com a grana, tipo, sim. E eles são ladrões, vilões, sim, são ladrões, sim, né? Sim. Então é uma ótica diferente da parada, né? Assim, pelo entretenimento, mas assim, qual é a lacuna? Se as pessoas estão apresentando assim, poxa, e aí o que eu falo? Se você tá no mercado, você tem 3 concorrentes grandes, se todo mundo apresenta do mesmo jeito, o que você pode fazer uma coisinha diferente, né? Dentro do seu conhecimento, que aplique as condições. E que você faça bem feito. Porque também, assim, não é só ter a ideia. É ter a ideia e saber que dá pra executá-la bem executada. Quando você falou o negócio, eu faço no papel, eu falei, putz, já chega uma galera com aquele garrancho que nem o cara entende o que ele escreveu. Não, tipo, porra, esquece, né? Então, por isso que usa o computador, porque você vai ter uma coisa que é padrão. Sim. Né? Porque tem gente, infelizmente, assim, tem letras mais legais. Na arquitetura a gente é forçado, tá, gente? A aprender a escrever ali as letras bonitinhas, desenhadinhas, porque a gente vem do princípio das pranchas, né, no papel. Depois que a gente teve o advento da tecnologia, a gente não é velho não, mas a gente pegou, a faculdade até hoje ensina, só pra não morrer o ofício, né? Mas também não dá. Então a pessoa fala, não, vou fazer aqui, mas nem ela às vezes entende, o que eu escrevi aqui? Então assim, tem que ser algo que funcione. Sim. Que fique, e não dê dúvidas, né? Pra ninguém, porque imagina, tu faz uma parada que só você entende, o cara não entende, e aonde registra isso? Sim. E onde que fica a proposta aceita, né? Tô dizendo assim, em serviço, porque o produto não, a pessoa foi lá, comprou, é mais fácil. Porém, tem que estar muito bem elaborada mas a mesmo história. No produto, tudo. Às vezes você tem um processo de negociação diferenciado. Numa época, a pessoa ia comprar uma quantidade, ter esses registros faz toda a diferença. Eu já tive as minhas propostas, eu só limpo elas de ano para ano, né? Tipo, as propostas que a gente mandou durante o ano e que ainda não foram fechadas. Porque já aconteceu de cliente me procurar 2 anos depois para fazer aquilo ali. E aí, claro, assim, se já passou um ano, mesmo que eu tenha jogado fora a proposta, de qualquer forma o preço já não vai ser o mesmo, ele vai ter um reajuste. Sim. Então eu refaço. Mas durante o ano eu ainda guardo aquele registro, porque também a nossa memória não é de ferro, né? A gente vai se esquecendo de algumas coisas. E ainda mais hoje, né? Que a gente usa muita tecnologia, a gente tá aqui, ó, com as nossas colinhas aqui bonitas Exatamente. Pra não sofrer e dar o conteúdo certinho pra vocês. Pra não se perder. E por falar em conteúdo certinho pra vocês, aproveita que vocês estão aí, vocês não seguiram o canal ainda, né? Faz favor, segue aí, ó. Tem um botãozinho de se inscrever. Deixa o like. Né? Tem o sininho para você poder ativar, e aí assim que você ativa, quando os vídeos saem, você já recebe em primeira mão, já fica sendo aí o primeiro a saber, já sai disparada na frente aí de todo mundo para poder vender seus negócios e agregar muito conhecimento dentro do seu negócio. E aí, a gente já está se aproximando do final desse episódio aqui. O que eu quero falar para vocês entenderem um pouco de como vai funcionar essa nova temporada, né? Essa temporada que a gente está gravando agora, além desse conteúdo aqui, a gente vai falar um pouco sobre
como são esses processos de ativar o seu serviço criativo, né? Então, vamos falar dos clientes num próximo episódio. Estamos falando aqui sobre como você colocar valor no seu serviço. O que mais que a gente tem? Também sobre como que é essa relação das suas habilidades, do seu currículo em relação ao seu poder de networking, o seu poder ali de conexão com as outras pessoas. Os clientes problemáticos. Né? E sobre o trabalho que a gente pode fazer em equipe ou não. Então, essa temporada nova, ela tá recheada e está um pouco mais focada nesse processo de você entender os processos de um trabalho criativo, né? Para que a gente possa amarrar o conteúdo todo nela e no final, novamente, ter mais coisinhas ali liberadas para vocês dentro do Universo Drive. Mas aí você vai ter que acompanhar a temporada toda com a gente para poder pegar esse passo a passo e aplicar aí dentro do seu negócio. Mas não se prenda também não. Se você vê também picado assim, os assuntos começam e terminam. Mas sim. É porque a gente gosta de ter uma sequência, porque quando você, como a gente diz, né, é um caminho que a gente está traçando, né, Rick? Sim. Que a gente acha importante. Então, assim, se você vê tudo sequência, vai fazer muito mais sentido. Sim. Mas também se não vê... Porque às vezes você já detém um pouco de conhecimento de alguma outra atividade, então você quer um conhecimento específico, você vai naquele episódio. Mas, só para vocês entenderem, assim, é um trabalho que a gente está falando de mercado criativo, mas existe todo um processo de roteirização para que a gente construa para facilitar o entendimento. E para quem está começando realmente do zero, entender essa lógica, né, de temporada por temporada te ajuda a pegar as informações ali e aplicar no seu negócio de maneira crescente. Aí você nem chega já com medo, tipo assim, meu Deus, não entendi nada do que essas pessoas estão falando, e também nem chega no lugar e fica sem saber como que você vai operar com as informações. Então, e tem coisas que a gente até já conversa, traz muita coisa assim pra você ver. Eu tava lembrando esses dias, né? Hoje a gente tá na moda do chat GPT, não sei o que, e a gente tem um episódio... eu amo o chat GPT, gente. Eu amo, E a gente tem um episódio com o Diego que fala sobre inteligência artificial, Sim. apresentações em metaverso, que, putz, a gente já tava falando disso, ó. Sim. Ó. Né? E aí agora você tá aí digitando no chat GPT. Então, assim, é um mundo que é virtual, que tá aí pra nos ajudar, robotizado, pra ter outras vertentes. Então, não perca todos os nossos episódios. E é isso. Gente, vamos continuar aqui, finalizando esse episódio, falando novamente pra vocês que a gente tá de vinheta nova, a gente tá de logo nova, e a gente tá aqui, de cenário novinho, patrocinado. Esses móveis aqui, vou deixar você falar, né? São seus. Que isso. Isso aqui são os móveis, tá? Desenhado pela Azu Colab, a empresa qual eu faço parte de design. Então, tô muito feliz de, nesse episódio aqui, novo cenário, estar com as peças aqui da Azu, né? Essa aqui é a nossa chaise em solar, feita pela Hipólito. Também tô com a mesinha Lumen, que é feita pela Bypoli, né? E que foi premiada e vai pra Milão agora na feira de design. Agora 2025, né? Ela tá indo pra Milão na feira do Fori Salone. Então a gente tá muito feliz, que aí a mesa Lumen, que tava na Casa Cor Brasília também. Essa aqui também tava lá, né? E também estamos com uma parceria com o pessoal da Adepro, né? Sim. A Adepro é uma associação de design de produto aqui de Brasília, onde nós temos vários criativos, né? Então, assim pode-se dizer. Então, somos uma associação, o qual hoje eu sou vice-presidente, né? Neste momento que nós estamos gravando o vídeo. Mas também queria agradecer o Jader Rodrigues, temos umas peças aqui, a Taj, só gente maravilhosa compondo o nosso cenário aqui. Exatamente. A gente vai falar um pouquinho mais em outros episódios a respeito desse trabalho que a Adepro produz, porque como uma associação a gente reúne profissionais que têm fazeres parecidos, mas em um bem comum onde a gente troca muita informação. Então, a Associação de Design de Produto serve para isso, onde a gente reúne pessoas que são designers de produto para que a gente possa fazer essas colaborações e cada um agregar no trabalho do outro e a gente ir mais longe. Então, veja, né, como o Vitor falou, a gente tem designers aqui de diversos produtos, desde adornos de madeira, azulejos, né? Tem o Cobogó, que é do Rick tem também. Tem o meu Cobogó aqui, o Kina, que está aqui atrás. Tem as mesas do Vitor, tem as cadeiras dele aqui junto com o pessoal do Azu Colab. Então, o processo também da gente entender que, enquanto grupo, enquanto equipe, quais são as vantagens que a gente tem para o nosso trabalho e para outro ponto. Esse trabalho aqui que a gente faz junto com o Universo Arc, ele é um pouco desse trabalho de trazer, de oferecer, de trocar conhecimento para que a gente possa melhorar aí o mercado criativo que a gente tem e trazer profissionais mais qualificados e mais certos, né, e seguros do que vão fazer durante a sua negociação para terem certeza de que seu produto está indo ali para o mercado no valor adequado. É isso, aí só aproveitem aí, se puder seguir também a Depro DF, né, _DF,
Vai estar aqui embaixo aqui, ó. Vocês vão ver aí. E aí você já aproveita também e segue a gente, Universo Arc _ no Instagram. Isso. Em todas as redes. Todas as outras plataformas, Universo Arc. É isso. A gente só não faz dancinha no TikTok por enquanto. Né? Como a gente explicou lá no início, a gente está aqui no YouTube com o videocast, a gente tem o podcast no Spotify, se você preferir só o áudio, e temos as pílulas de conteúdo que saem no TikTok, no Instagram, para você ter doses menores aí de conhecimento, para a gente poder ir trocando informação. Perfeito. E é só para um resumo, então, Henrique, para a galera entender. Pense nos seus processos, entenda seus custos, veja os seus lucros, estude bastante, estude quem é seu cliente, estude o seu posicionamento, porque só assim você vai conseguir vender melhor. Sim. E vista a sua melhor armadura, né? Lembre-se disso. Todo mundo que vai pra guerra coloca a sua melhor armadura, seus melhores equipamentos. Eu vou com a de Andrômeda. Então, assim, você tem que pensar nisso também. Ninguém sobe no ringue sem uma luva, né? Que mais? Ninguém vai pro casamento sem um belo vestido de noiva. Então a gente tem que se preparar para as coisas, cara. A gente vai muito assim nas tora aí, e aí por isso que a gente não consegue performar. Não é porque é criatividade que é bagunça, viu? É isso aí. Vá preparado. Então, até o próximo episódio. Até o próximo episódio, galera. Obrigado.